E aí galera, beleza? Eu tenho visto que muita gente tem associado a questão da direita com o fato de religiosidade e principalmente religiosidade cristã. A gente precisa deixar uma coisa bem clara e fazer algumas observações acerca disso, porque o fato de você se declarar uma pessoa de direita, uma pessoa que reproduz a ideologia da direita, a ideia, os ideais, todos os conceitos da direita, não te faz automaticamente uma pessoa religiosa ou cristã. Apesar de a direita e o pensamento de direita defender e vir de encontro a muitas das tradições, principalmente cristãs, não eleva ela unicamente à condição de uma pessoa cristã. A religiosidade da pessoa é algo que deve ser respeitado, pois o pensamento de direita respeita absolutamente essa parte da liberdade individual. Tratar o indivíduo como parte de um coletivo, isso não reflete o pensamento de direita, porque isso é um pensamento estritamente marxista, quando você junta pessoas em um coletivo e faz com que esse coletivo seja homogêneo e todos ali tenham a mesma ideia, o mesmo patamar moral, o mesmo patamar intelectual, as mesmas convicções religiosas, no caso, a ausência da religião, que é uma das grandes bandeiras do marxismo, já que Marx reitera que a religião é uma invenção da burguesia para poder controlar a massa através da consciência e do medo, certo? E como um grande inimigo da religião, principalmente da religião cristã, a sua luta fundamental com a religião é a extinção da religião na sociedade, visto que, segundo ele ainda, a religião seria um ópio do povo, seria uma forma de alienação popular. Óbvio que nós da direita, principalmente os religiosos de direita, não enxergam dessa forma, já que a religião faz parte de um dos pilares da nossa sociedade ocidental, principalmente a religião cristã, já que muitos dos conceitos da sociedade ocidental hoje se derivam sim da religião cristã. Mas isso não te obriga a seguir uma religião cristã, tanto que nós temos, principalmente evangélica, tanto que nós temos pessoas de direita que são católicas, pessoas de direita que são espíritas, pessoas de direita que são ateias. E aí a gente precisa pontuar que a diferença de um ateu da direita com a diferença de um ateu esquerdista é justamente o respeito mútuo à religião, à crença alheia. Por que eu estou dizendo isso? A gente pode observar que geralmente a pessoa, o ativista ateu, ele tem os seus ideais todos fundamentados em cima do marxismo e do socialismo como um todo, visto que o socialismo é uma forma mais amena, mais branda do pensamento marxista. E esses ativistas ateístas de esquerda, eles fazem de tudo para impor a sua descrença, vamos dizer assim, em uma divindade, principalmente no Deus cristão. A maior luta deles é isso, é fazer desacreditar a pessoa da sua crença, da sua convicção religiosa, e principalmente por meio de ridicularismos, por meio de falácias, por meio de questionamentos que são feitos até de uma forma agressiva, justamente para isso, para confrontar de forma agressiva, sem chance ao debate, como é de característica da esquerda.
né, quando se entra em um debate a qual eles vêm defender uma ideia, eles não debatem, eles impõem o seu pensamento, sempre através de neologismos e, acima de tudo, usando algumas, até mesmo uma linguagem pejorativa, visando intimidar o interlocutor. E isso é uma estratégia completamente da esquerda. Em contrapasso, o ateísmo de direita, ele não visa te atacar. O ateísmo de direita, ele simplesmente respeita a sua opinião como indivíduo, pois aquela pessoa que se diz de direita, a pessoa que se coloca na direita, ela tem como princípio básico o respeito à individualidade, o respeito à liberdade de escolha e à liberdade de expressão religiosa. Esse é a maior das características da direita hoje. E nisso a gente pode observar que dentro da direita existem várias pessoas que professam uma fé diferente da outra, o que caracteriza que nós não fazemos parte daquele coletivo, que nós não nos colocamos em um coletivo onde todos têm que pensar igual. Isso é o pensamento de direita, a liberdade individual, além, é lógico, da parte econômica e da parte estatal, que é a liberdade econômica e financeira da pessoa, o livre mercado, o pouco intervencionismo do Estado, ou quase nulo, o intervencionismo quase nulo do Estado, e nisso inclui também legislações em favor de uns em detrimento de outros, que isso acaba sendo também outra das maiores características do esquerdismo, que é pegar a vontade de uma pequena parte da população e impor sobre o resto da população, mesmo que o resto da população seja contrária a essa regra, essa norma. Essas imposições são todas completamente partes da esquerda. Então, assumir que a direita expressa, principalmente o conservadorismo, expressa unicamente um pensamento religioso e que é uma forma de imposição de religiosidade, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Simplesmente porque o conservadorismo, que é a parte mais expressiva da direita, prega moral, bons costumes, visa buscar na sociedade um parâmetro de convivência, o qual é um parâmetro de convivência que não visa a agressão visual, a agressão auditiva, ou a agressão moral e ética. Aí tende-se essa associação à religiosidade, principalmente ao cristianismo, mas não. Isso são simplesmente regras de convivência, regras de uma sociedade justa e uma sociedade normal, uma sociedade onde o ser humano é elevado o ser humano é levado, não elevado, perdão, usei a palavra errada, mas o ser humano é levado a uma condição de respeito, porque o que a gente vê hoje, acima de tudo, é um total desrespeito à vida humana, um total desrespeito àqueles que têm como base familiar a heterossexualidade, vamos dizer assim. Não é verdade? Não que para ser de direita é estritamente necessário ser heterossexual. Não estou dizendo isso. Espero que não venham deturpar isso que eu estou falando. Nós temos sim vários homossexuais que são de direita e homossexuais até mesmo conservadores. Sim, é possível, sim, existirem homossexuais conservadores. E o pensamento de direita também não tem nada a ver com a orientação sexual da pessoa, certo? A orientação sexual da pessoa é uma forma de expressão de liberdade dela, e isso também é um quesito que entra na parte do respeito à liberdade, certo?
Porém, a diferença é justamente essa, a coletivização da coisa, a normatização da coisa e a relativização. E isso entra a relativização de vários quesitos, que não é o ponto desse vídeo de hoje, que vai ficar para outro vídeo, obviamente. Então, isso é o pensamento da direita, a liberdade, principalmente a liberdade religiosa. Você, para ser direita, amigo, você não tem necessidade nenhuma de ser cristão. Você pode continuar professando a sua fé normalmente, até porque toda religião, independente se ela é uma religião cristã ou não, ela tem os seus próprios padrões morais. Qualquer religião possui as suas próprias regras morais e que geralmente vão de encontro à moral conservadora e à moral da sociedade. Geralmente é isso. Qualquer religião, pode procurar cristianismo, budismo, espiritismo, que mais? Islamismo, judaísmo, todos eles têm a sua parte moral. Então, eu espero que tenha ficado claro para algumas pessoas que têm usado desse artifício, usado desse argumento para atacar a parte da direita, assim como também vários outros argumentos que são usados e que eu abordarei mais para frente, como eu já abordei um que é bastante usado, que é o famoso pobre de direita. Mas espero que tenha ficado claro essa questão da religiosidade da direita. Você, meu amigo que está na direita, você é completamente livre. E você, esquerdista, tenta ser um pouco menos falacioso, tenta não usar a fé da pessoa contra ela, pois isso é um golpe muito baixo. Porque se você não possui fé, ou se a sua fé é distorcida, como geralmente é a fé dos cristãos de esquerda, isso sim é uma coisa bastante incongruente. Eu já falei isso em outros vídeos. Isso sim é uma grande... uma grande contradição, você ser cristão e ser de esquerda, mas não é o ponto desse vídeo. Eu estou abordando aqui a parte da direita. Então você é totalmente livre para escolher a sua profissão de fé, qual a fé que você venha professar, desde que isso não interfira em valores morais, obviamente, os quais nós que nos denominamos de esquerda, o pessoal que se denomina de direita, aliás, perdão, nós que nos denominamos de direita, esse padrão moral que nós visamos levar à sociedade. Ok? Valeu.